E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero fazer um react aqui do canal da Iná Confolonieri, mas que nome difícil. Julgamento paternidade socioafetiva, tá? Então vamos ver aqui qual foi o resultado, qual é a conversa, qual é o caso, tá? Agradecer o Anderson que mandou lá no canal. Engraçado que essa cidadã no TikTok ela me bloqueou, né? Me bloqueou porque eu fiz um vídeo lá criticando uma certa posição dela, ela falando lá sobre, né, a suposta facilidade, né, de você reverter, assim, ela de certa forma dizendo que sim, o homem tinha direitos na justiça e que essa questão de pensão, de divórcio e tal, que o homem tinha seus direitos, que ele tinha que buscar e passando como se fosse uma coisa simples, né? E obviamente que eu critiquei porque e ela usando a lei para isso, lendo lá, ó, tal trecho da lei. Só que a gente sabe que na prática, em um julgamento, pessoal, é totalmente diferente, né? Tanto os dados, os números, ou os materiais que a gente encontra, é algo totalmente diferente, entendeu? E aí eu não sei, ela não gostou muito, ela me bloqueou, né? E assim, no TikTok, querendo ou não, lá o canal bombava bastante, né? Mas, né, tinha uma turma lá que não gostava de minha presença e pediram pra me banir umas duas vezes. Aí eu, até o ponto que eu falei, quer saber de uma? Foda-se, desista. Mas vamos reagir aqui a esse vídeo, beleza? Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. E também quem quiser participar lá do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro. Vamos lá. Então levou a menor para fazer teste de DNA, pois queria ter certeza que as menores, de fato, não eram suas filhas. E o exame de DNA confirmou a inexistência do vínculo biológico. Doutora Inani Beleza. Bom, a senhora tem a palavra pelo prazo regimental, 15 minutos. Obrigada. Cumprimento os julgadores e o Ministério Público, na pessoa do relator doutor Mário e da doutora Raimunda, desejando uma ótima semana a todos, e boas energias e o calorzinho aí da Bahia, onde estou falando agora. O caso em tela se trata de uma ação negativa de paternidade distribuída por um homem comum que foi enganado pelo período de 9 anos. Já temos parecer favorável do Ministério Público pelo provimento do recurso. O autor manteve união estável e, posteriormente, casamento com a genitora das requeridas de 2009 a 2018. Em 2010, elas nasceram Mediazinha, né? 10 anos. Mediazinha de casamento. gêmeas e foram registrados pelo autor, que é pessoa religiosa e acreditava na época ser pai dessas crianças. Quando da separação, o ex-casal judicializou os termos de guarda e pensão das infâncias. Ocorre que em junho de 2020, quando ele foi realizar exames de rotina, incluindo o espermograma, descobriu a infertilidade. Quer dizer, 2018, ele foi, 2020, estava pagando, né? 2 anos de pagamento de pensão. Como a infertilidade é diferente de esterilidade, para se assegurar de que realmente não eram suas filhas, ele realizou o exame de DNA e constatou em agosto de 2020 que as gêmeas não eram suas. Só no olhar dá pra saber que não é, né? Ah, você não viu o caso. Pessoal, já falei, não tem como não ter nada parecido com o pai. Não tem como. Então, o quimerismo não pode atuar em algum sentido nisso aí? Aparência física, muito difícil. É mais um comportamento. Assim, algum detalhe do corpo, mas a aparência física, eu tô falando todo o conjunto, né? Não atuaria tão profundamente nisso, entendeu? Suas filhas. Nessa data, então, ele conversou com as infantes, certificando-as da notícia de que não era pai biológico, e a partir de então cessou completamente todo e qualquer contato com as infantes. Ele Ah, cara, eu não sei. Porque assim, vamos lá. Essa questão aí é um ponto. Eu vou dar minha opinião aqui. Essa questão é um pouco delicada, tá? Ah, eu não teria essa frieza. Sério. Eu não sei. Não sei. Né? Eu falei que eu não teria essa frieza, mas eu vou retirar aqui o que eu disse, porque eu sou um pouquinho mais esquisito nisso aí. Só que cessar o contato.
cessar o contato. Ah, tudo bem, que se você manter esse contato, você deveria manter pensão. Relativamente não, pessoal. Ou você poderia chegar em um acordo melhor. Ah, mas aí é as crianças, né? Cara, é uma coisa difícil. Aí tem uma questão difícil, né? Porque tanto o cara não tá errado, porque isso vai muito do sentimento dele. Se ele for um cara muito apegado, ele vai querer ficar. E se ele não for, ele vai sair fora. Eu sou um cara que eu não sou apegado a nada. Mas eu também olharia pelo lado de que as crianças não têm culpa nenhuma. E se eu tivesse uma... Aí a questão, eu acho que o que mais pesaria pra mim, aí agora sim, se eu tivesse uma boa convivência com essas crianças, aí pesaria pra mim. Entendeu? Tomar uma decisão nesse sentido aí, certo? Agora, vamos lá. Eu me lembrei aqui agora de um filme, eu acho que é O Caçador de Pipas. Quem não assistiu, assista, filmaço. E lá tem uma parte que eu não sei se é o pai do protagonista lá. Ele vai conversar com ele sobre uma questão de roubo lá. E aí ele fala que o roubo é o pior, é o maior pecado que um homem pode cometer. E aí você fica naquela curiosidade, o roubo não é assassinato, só que aí ele dá uma sacada muito boa ali naquele conhecimento, né? Que é o quê? Quando você rouba a verdade de alguém, quando você mente, né? Você rouba a verdade de alguém. Você rouba o direito daquela pessoa de ter a verdade, né? Quando você mata, você rouba a vida de alguém. Então, assim, ele colocou nesse... E aí fez muito sentido. E olha, cara, tipo, se o cara não faz esse exame de DNA... Você vê como as mentiras das mulheres é algo que, de fato, corrói o tecido social, destrói famílias. É algo muito gigantesco. Não é uma mentirinha besta para se livrar de um flagra, sabe? É coisas mesmo que mudam destinos, sabe? Muda a vida das pessoas. Olha isso. Não foi só esse homem que teve o seu direito à verdade roubado. As filhas também. E pode ter certeza que ela sabia que não era dele. Porque a mulher sabe. Ela pode não ter certeza, mas ela sabe que de fato os filhos não é do cidadão. Certo? E é complicado. E se não fosse isso aí, meu amigo, ela ia levar esse pecado pro túmulo. Ingressou com ação negativa de paternidade e passou a realizar tratamento psicológico. Há mais de 4 anos, datado de hoje, o autor não mantém nenhum tipo de contato com as referidas. Ele foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizado, vive em tratamento psicológico e psiquiátrico. Imagina. Até o dia de hoje. É a mesma coisa de saber que a vida toda foi uma mentira, mano. É pesado, pô. É pesado. Tudo que você dedicou, tudo que você acreditou. Muitas vezes esse cara terminou esse relacionamento, ele se culpava pelo término, pra depois ele saber que a mulher nunca foi fiel a ele. É foda, mano. É pesado. E, sobretudo, após a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a demanda, entendendo por obrigar esse homem traído e enganado a exercer a paternidade socioafetiva de 2 crianças que possuem a face do adultério. A questão técnica aqui a ser observada é o vício de consentimento, uma vez que o registro nominal e o exercício das obrigações parentais foram assumidas pelo autor em virtude de ter sido enganado, o que ele jamais teria feito se soubesse a verdade. Já existe um entendimento consolidado do STJ de que não se pode obrigar um pai registral induzido a erro substancial a manter... Só que agora, se passar o novo Código Civil, isso aí cai por terra, né? Isso aí cai por terra. Ter relação de afeto, igualmente baseada no vício de consentimento originário, o que seria impor a esse homem deveres advindos sem que houvesse um reconhecimento voluntário e consciente, uma vez que ele foi enganado. Essa jurisprudência já está relacionada aos autos e é a jurisprudência na qual o Ministério Público também se baseou ao conceder o parecer. Esse homem, ele não quer ter que conviver com 2 pequenas faces do adultério, nem quer ser obrigado a ter que lembrar todos os dias que foi enganado por um período tão longo. Reconhecer... Esse cara tá com ódio, né, cara? Porque nenhum contato com as crianças ele quer ter. É claro que tendo contato com as crianças, eu tô entendendo, assim, é porque é pesado, cara, é difícil, é como eu falei, essa situação é uma situação muito difícil. Até porque se ele tiver contato com as crianças, isso vai ter que ser arregimentado e ele vai ter contato lá com a cidadã que traiu ele. Então é um negócio muito complicado. Puta que pra cá. Olha a omissão,
Olha a omissão de falar a verdade da mulher. Olha que coisa absurda, pesada causou na vida dessas pessoas, cara. Afastou pais de filhos, né? Gerou um ódio quase que irreparável. Nossa, cara, tá vendo? Tá vendo que não vale a pena? Olha o mal que essa mulher causou, porque, cara, tipo assim, eu olho pras crianças e fico com pena, mas olho pro cara e entendo, você fica naquela sinuca de bica, como é que eu resolvo isso? Cara, aí eu te digo, né, um exemplo mesmo, você tem uma história muito conhecida na Bíblia do rei Salomão, onde você tinha um período em uma região que estava se passando, um período ali onde duas mulheres engravidaram ao mesmo tempo e tiveram filhos. Uma, descuidadamente, dormiu por cima do filho e matou. E à noite, enquanto a outra dormia, ela foi lá e pegou o filho da outra e pôs no lugar. E pôs o morto lá. E aí gerou aquela confusão. Elas foram diante do rei Salomão que requeria ali que ele tomasse uma decisão. E uma dizia que o filho é dela e outra dizia não, ela matou o filho e me deu. E aí Salomão fez uma simples pergunta ali, mas que na hora deixou muito claro, né? Porque a que matou o filho, a que perdeu, com certeza não tinha sensibilidade e remorso nenhum, até porque roubou, né? Ela só queria reparar. E aí o rei Salomão disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, parta a criança no meio, pega a espada, parta a criança no meio e dê uma banda para cada uma. Aí a mãe verdadeira, né, gritou implorando que deixasse o filho com a outra, mas não matasse a criança. E a outra, né, reagiu de forma a parecer que sim, poderia matar também. E aí Salomão, olhando essa cena, decidiu, não, entrega o filho para essa mulher, né? Então você vê, aí eu fico imaginando, cara, coloca Salomão para resolver um problema desse aí, mano. Julgar essa questão. Ele deve se aproximar das crianças ou não? Mas, aproximando das crianças, o cara tá lá em contato com a adúltera, que mentiu por ele durante uma década, mais de uma década, que fez esse cara acreditar, ter culpas, né, receios, achando que o problema era ele, e agora ele tem que lidar com isso. E a única forma de ele se afastar dessas pessoas também é negando a afetividade com essas crianças. Cara, olha que pepino que é pra resolver uma questão dessa. Não tem como resolver, mano. É muito difícil isso aí. A resposta que tu der aqui, você vai estar sendo injusto com alguém. Apesar que ainda acredito que as maiores vítimas aí, não é as maiores vítimas, né, mas as que mais podem sofrer no futuro são as crianças. Mas todo mundo é vítima e seria injustiça você pender mais para um lado e para o outro. Que difícil, hein? Nossa. Se a socioafetividade no presente caso é obrigar esse homem traumatizado, que foi cruelmente enganado, a ter que viver com esse trauma para o resto da vida. Assim sendo, requer o provimento do recurso de apelação, seguindo o parecer do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente a ação negativa de paternidade baseada aí no vício de consentimento. É o que requer. Muito obrigada. Obrigada. Senhora Procuradora. Excelências, aí a gente chega no meio termo aqui. A questão dessas menores que realmente hoje tinham esse cidadão como pai, mas por outro lado nós vamos pensar que existem pessoas, e a gente tem visto tantas outras, que realmente enganam. Nós estamos vendo que nesse caso realmente ele não sabia, o que era diferentemente de um pai que já vai conviver com uma pessoa, que as crianças já estão concebidas ou se vão conceber, e realmente ele sabe que ele não é o pai biológico. A questão da paternidade socioafetiva, ela não pode ser obrigada. Nós sabemos que em decorrência dessas relações de... Não pode ser obrigada, é obrigado sim. A socioafetividade, ela é obrigada sim. Basta reconhecer socioafetividade, doutora. Que é isso? Que é isso? Nesse caso, talvez vocês vão dizer que não. Mas você citou aí no início, logo no início, né? Questão de convivência, já sabia. Aí vocês obrigam sim. Registro de nascimento, elas vão advir não somente essa questão das obrigações paternas, propriamente dita, como assistência familiar, né, os alimentos, mas também vai surgir uma questão patrimonial. Então a jurisprudência realmente tem entendido que essa questão socioafetiva ela não deve ser obrigada. E assim o Ministério Público tem entendido, de acordo com o parecer que nós temos aqui às mãos. Então, Excelência, realmente o recurso possui todos os elementos para ser conhecido,
Mas com relação ao mérito, nós estamos pedindo que essa sentença seja reformada para que esse recurso seja procedente. Bom, na audiência de conciliação... A primeira relatora aí já deu o aval para positivo para o cidadão, né? Ô Neto, pega o tablet aqui e bota alguma coisa para ela aqui, vá. A menor AGG da C se manifestou nos seguintes termos, abro aspas, que chegou a conviver com os pais juntos por cerca de 9 a 10 anos, que o teste de DNA foi feito há cerca de 1 ano e depois que descobriu que elas não eram filhas dele, ficou triste e adiantou que toda semana eles sabiam que é triste viver sem um pai, que ele sempre será seu pai. Que depois do teste de DNA... Caralho, que mulher canalha, velho. Puta que pariu, velho. Olha o que essa mulher fez, mano. Falou que não se considerava pai, que não sabia conviver com isso e que era para elas manterem distância dele. Que após tudo isso, a relação deles está distante. Nossa. E de repente, tudo mudou. Que fez tratamento psicológico na igreja, que para ficar tudo bem seria bom o aumento da pensão. E que eles pudessem ter contato, que o dinheiro que ele dá é pouco, já que elas não têm casa própria, sabe que ele não quer ter contato com ela. A outra menor também vai no mesmo sentido. Tanto é verdade que o apelante deseja a exclusão de sua paternidade dos registros das apeladas. Eu entendi essa parte aí, né? Pode ser uma criança transtornada pedindo aumento de pensão. Ficou bem estranho pra caralho, mas... Enfim. Quer dizer, qual é a idade dessas meninas? Elas devem ser bem novas, né? Tipo, na decorrência lá do caso, elas devem ser bem novas. Eu entendo que a paternidade afetiva tem que ser de mão dupla. Não adianta o filho querer ser filho se o pai não quer. Não quer ter um filho. Então não tem. Cara, esses juízes estão bem conscientes das coisas, né? Mas na maioria dos casos eu não vejo eles julgarem assim, né? Mas esses aqui estão até com um bom entendimento, né? Assim, não é bom entendimento eles têm, coerentes, estão coerentes. Como você declarar essa afetividade se ele não se sente assim? E as próprias apeladas afirmaram em entrevista para a equipe psicossocial e em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento que já não mantém contato com o apelante. E este, em seu relato, não demonstra intenção de restabelecer o convívio com as meninas. Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para declarar que o apelante não é pai e das apeladas e anular os registros de nascimento com exclusão do nome do autor, dos nomes dos avós paternos, bem como suprimir o patronímico paterno do nome das menores. É o voto. Como vota o desembargador Carmo Antônio? Excelência, com a sua leitura, eu também fiquei comovido e evidente que, como julgador, não há como não passar pela nossa cabeça as consequências... cara, essa mulher devia ser criminalizada, cara. Mano, olha que destruição descomunal isso aí, cara. Tá doido. Desastrosas dessa filiação provisória, né? O primeiro... como é que eu vou manter um pai que, ao se sentir enganado, deixou de considerá-las como crianças? E realmente eu não vejo, nesse caso específico, a possibilidade de manter um vínculo filial. Primeiro, nós estaríamos punindo uma pessoa nesse sentido, porque é assim que ele se sente, primeiro por ter sido enganado e depois impor a ele uma filiação que, infelizmente, hoje ele não quer mais. Então... não precisa constar meu voto, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Senhor Agostinho Silário. Realmente é uma questão assim que sensibiliza. Mas esse vício de consentimento é uma das causas que autoriza, certo, essa exceção. Da porra, e realmente, como não pode ser obrigatória, impositiva essa paternidade não, é porque quando ele vai olhar ele... socioafetiva, como bem mencionou Vossa Excelência, que seria uma via de mão dupla, como é que a gente vai impor a um pai
como mencionou Carmo, primeiro, né, foi enganado. E Não, enganado durante mais de uma década, né? Tem esse detalhe. Agora ele vai ter que assumir uma paternidade que não é dele? Eu não vejo essa possibilidade. Também apenas uns comentários assim do que eu vejo mais importante, não precisa constar, eu acompanho a Vossa Excelência. Obrigado. E eu proclamo o resultado. A Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do apelo e, no mérito, pelo mesmo quórum, deu-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo relator. Certo. E aí ele conseguiu a justiça a um alto custo, né? A um custo muito alto, né? A destruição de uma família, né? Parabéns à defesa feita pelo pastor. Faltou a punição da mãe. Essa mulher deveria ser punida, cara. Essa mulher deveria ser punida. Mano. Não tem como, cara. Porra, destruiu a vida de um homem, destruiu a vida de duas crianças. Na minha humilde opinião, o teste de DNA deveria ser obrigatório antes de eu resistir qualquer criança. A mulher deveria ser processada por esse estelionato sentimental. Ela é responsável por causa dos danos psicológicos severos e persistentes ao ex-marido e nos próprios filhos. É triste ver esse tipo de caso que se repete com tanta frequência. Exatamente. Qual a punição para essa mãe? Ela traiu, enganou, mentiu. O que ela fez foi imoral. Tem que acabar com essa palhaçada de pensão socioafetiva. É um absurdo. Cara, o cara assiste o vídeo e ele não entende o que ele está assistindo. Meu Deus. Casem, senhores. Casem é gostoso. A gente tenta ajudar, mas os caras não aprendem. Sim, vamos zoar quem se casou há 20 anos. Gênio. Pois é. Boa, boa. Otário. Eu não casei também ainda. Basta não casar com mulher que curte balada e sair à noite. Cara, isso não é argumento, velho. Isto não é argumento, cidadão. Porque tanto pode acontecer com a baladeira, quanto pode acontecer com a não baladeira, caralho. Isso não é argumento. E o cara tá falando de balada que é no Amapá. Eu duvido muito que tenha balada, né? Mas enfim. Eu vou dizer pela balada aqui na Bahia. Pode ter lá na capital, mas no geral na Bahia, cidade pequena, não tem bar, tem festinha, balada. Enfim. Então é isso aí, galera. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acharam desse caso. Triste, né, cara? É um caso muito triste, mas mulher, né? Não pode esperar muita coisa, não. Tá certo? Então é isso aí, valeu. E até o próximo vídeo.